Mano, já vou adiantando para vocês. Vai dar trabalho, mas vai ter um resultado sensacional, hein? Então vamos lá agora colorir esse desenhão do Luffy. Olha só como tá lindo, mano. Principalmente esse fundo do desenho, que foi o que eu mais curti nele aqui. Achei sensacional. E se você tá chegando aqui de primeira, lembra que a parte 1 que eu ensino a desenhar todinho tá no comentário fixado, beleza? Então você pode ir lá no comentário fixado e fazer o seu desenho, tranquilo? Então não esquece também de deixar um gostei para eu saber quantas pessoas curtiram esse vídeo, hein? Ajuda demais, cara. Então deixa o like e não esquece também de compartilhar o vídeo para fortalecer o canal e que eu traga mais tutoriais avançados assim com super desenhos para vocês também. Então vamos lá para o nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Giovanetti. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Então vamos lá, moçada, aqui agora começar a nossa super coloração. E seguinte, velho, nós vamos começar aqui por etapas, tá? E para deixar mais facilitado para vocês ainda, eu vou começar pelo Luffy, beleza? Então vamos lá. Começando aqui no Luffy, galera, nós vamos pegar o cinza azulado e veja só, já tinha feito o cabelo, né, justamente com cinza, tá? Então a partir disso a gente pode fazer todo o sombreamento do cabelo. Lembrando que o cabelo e essa nuvem que fica ao redor dele, né, são bem claras, são cinzas mesmo. Então aqui eu vou usar apenas para poder fazer um efeito de sombra no personagem, tá? Então no cabelo não vai ter tanta coisa, não vai ter tanto preenchimento. Lembrando que a parte do calção do Luffy também é cinza, então como eu já estou com o cinza azulado, eu vou aproveitar e gerar várias sombras aqui nesse calção dele, tá? Então toda a parte do calção você vai vendo que eu vou desenhando a sombra e logo depois eu vou fazendo o preenchimento dela. Assim fica muito mais fácil de fazer todo esse detalhe no desenho. Agora com o cinza escuro a gente vai trabalhar um pouquinho melhor as sombras aqui nessa parte do calção do Luffy, tá? Então veja só, o cinza escuro eu estou usando ele só para deixar um pouco mais forte os cantos, né? Algumas partezinhas para deixar com destaque a mais, para dar um contraste a mais também, aquele efeito de profundidade melhor no personagem, tá? Então pega esse cinza escuro e vou fazendo por cima do cinza azulado, claro, né? Que o cinza azulado é a sombra base e o cinza escuro é só para deixar com aquele ar mais contrastado, digamos assim. E para melhorar ainda mais essa coloração, vou pegar o azul e passar bem de leve por cima do cinza azulado, tá? E não vai ser muito preenchido, beleza? Eu tô usando muito leve aqui na minha mão, cara. Não força, senão vai ficar muito azul, certo? E nós queremos preservar o cinza aqui. Aproveitando esse azul também, eu vou fazer na parte do cabelo e na fumaça dele lá em cima. Veja só que eu vou passando somente onde tem a sombra, tá? Agora que eu vou usar 3 tonalidades para fazer essa parte da faixa do Luffy. A primeira é uma cor chamada carmim. O carmim ele vai ser praticamente a sombra mais forte, né? A sombra maior dessa parte da faixa. Segunda tonalidade é o lilás, tá? Depois eu venho com o lilás, tudo que restou aqui, né, de luminosidade, eu vou fazendo o preenchimento, beleza? Então veja só, vai ficando aquela mistura do carmim para o lilás, certo? E depois eu venho com o azulzinho e vou fazer só uns efeitozinhos leves, só para deixar um destaque mais bacana ainda nessa faixa do Luffy. Veja só como ela vai ficar legal demais até o final da coloração. Agora vamos fazer toda a pele do Luffy. E pele nele mostra muito aqui no desenho, tá? Então primeiramente a gente vai começar com a base sombra da pele. A base de sombra eu vou usar um canela. Por quê? Porque a pele do Luffy aqui, cara, quando ele fica transformado no Gear 5, ela fica um pouco mais clara também, tá? E o canela combina muito com isso. Se você não tem, passa um marronzinho tranquilo, passa ele de leve que vai ficar legal também, beleza? Não se preocupa com isso, cara. Então vou desenhando todos os detalhes de sombra no pescoço, no braço, só não vou colocar sombra no rosto do Luffy, tá? Na parte do rosto do Luffy eu vou deixar normalzão, cara. Agora eu venho com o marrom, então eu vou fazer o seguinte, mesma coisa que eu fiz com o calção, somente em algumas partes eu vou passar esse marrom para deixar ele mais detalhado, mais destacado, tá vendo? Vai ficar com um efeito muito melhor na nossa coloração, tá? Aproveitando esse marrom também eu vou fazer um efeito ali na orelha do Luffy, né? Vou fazer só um efeitozinho de leve na orelha do Luffy
e também na parte do chapéu, cara. Veja só que o chapéu eu vou fazer os efeitos, né, da parte de palha dele justamente com esse marrom. E para finalizar a pele do Luffy eu venho com o Areia. Como eu falei para vocês, a pele dele fica bem leve, bem clara, né, quando ele se transforma no Gear 5. Então o Areia vai suprir bem o que a gente precisa. Agora lembrando, eu não estou fazendo nada por cima da parte da cicatriz. Eu só usei o marrom ali na cicatriz para poder gerar o efeito de sombra mesmo. E aqui na cicatriz agora, que foi o que restou, eu vou vir com um lápis de cor chamado Bordeaux e eu vou fazer a parte de sombra dele, tá? A de sombra não, na verdade o preenchimento da cicatriz com esse Bordeaux, certo? Lembrando que aqui é um tutorial avançado, cara, então algumas cores serão necessárias que você tenha. Se você não tem um Bordeaux, tiver um salmão, você pode usar também, cara, fica legal, tá? Então vai fazendo aí da forma que você consegue fazer no seu. Agora no chapéu dele, velho, eu vou usar aqui, ó, um marrom claro, que é esse amarelo bem forte, mas eu não vou preencher 100% o chapéu dele, tá? Vou usar esse marrom claro também na alça do chapéu, que é essa cordinha que fica amarrada no pescoço, e também na sola do chinelo, cara. Depois eu venho com o amarelo e aí eu vou preencher tudo, ó, o chinelo, né, a partezinha ali do chapéu também, né, deixar tudo bem preenchido, tá? Somente ali na cordinha mesmo que eu não vou passar esse amarelo, cara. A cordinha eu vou deixar daquele jeito que tá ali, porque já tava com marrom claro. Agora com o preto eu vou fazer as correias, né, as alças aqui do chinelo do Luffy. E também vou fazer o efeito de haki no braço dele, lembrando que ele tem esse efeito de haki. E mesmo assim eu vou deixar um efeito de luz, né, de iluminação, cara, para deixar com um destaque bem mais bacana no nosso desenho, no nosso personagem. Depois eu venho com o vermelho e preencho todo o braço do Luffy aqui. Vou preencher toda essa parte luminosa que eu deixei e passar por cima do preto também. O lado do Luffy nós vamos fazer o haki vermelho. No lado do Lucy a gente vai fazer diferente, tá? Bom, então até agora o Luffy está pronto, vamos partir para o Rob Lucy, né? E para fazer o Rob Lucy, nós precisamos fazer primeiro aquelas pintinhas dele, de leopardo que ele tem, tá? Lembra que eu falei na parte 1 do vídeo que a gente faria essas pintinhas agora nesse vídeo, tá? Então, cara, ó, é o seguinte, para fazer essas pintas dele aqui é bem simples, velho. A gente vai fazer como se fosse meia lua, né? Só que todo deformado e algumas bolinhas também, tá vendo? Ó, fica muito fácil de fazer dessa forma, cara. Você faz como se fosse realmente uma meia lua e aí você deixa ela toda deformada, tá, para gerar esse efeito de pintinhas mesmo, e depois umas bolinhas bem aleatórias também um pouco deformadas. Vai ficar bem bacana. Lembrando que você tem que fazer na parte do corpo dele, na cauda dele e lá no pé lá embaixo, tá? O outro braço ali dele que tá lá para trás eu não fiz, não precisa, cara, não mostra muito do braço, então não há tanta necessidade de fazer. Bom, agora nós vamos começar a coloração com o marrom. Então o marrom ele vai ser aquela sombra mais presente, né? Aquela sombra mais forte aqui no personagem. Então vou escolher pontos estratégicos para fazer essa sombra nele. Como a luminosidade está vindo do centro, na parte do embate do soco entre ele e o Luffy, a gente vai fazer a sombra voltada para trás, tá? É como se a parte de trás fosse a menos iluminada no desenho. Então veja que tudo que eu estou fazendo de sombra está sendo voltado aqui para trás. Agora eu venho com o marrom claro, que é esse amarelão aí, que é praticamente a cor mesmo do Rob Lucy, né? E eu vou fazer o seguinte, vou fazer como se fosse uma segunda etapa, uma segunda camada de sombra, tá? A próxima camada que a gente for fazer vai ser de iluminação. Então eu vou fazer uma sombra ali na base do olho, na orelha, no pescoço, né? O pescoço é praticamente todo, cara. Parte da musculatura dele, nas costas dele lá, certo? Veja que eu vou deixando vários pontos sem colorir justamente porque eu vou vir com o amarelo depois. Lembra de fazer na cauda dele também, cara. Agora aqui eu venho com o amarelo e vou fazer o preenchimento restante de tudo aqui que tiver do personagem. Lembrando que essa parte do peitoral, do abdômen do Rob Lucy, ele não é amarelo, cara. Ele é tipo uma areia, é tipo um begezinho, tá? É uma cor um pouco diferente, é bem mais leve. Então vou deixar desenhado ali com o amarelo mesmo e fazer o preenchimento das outras partes restantes. Durante esse processo aqui eu percebi que faltou colorir o braço e a perna lá embaixo, no caso o pé lá embaixo, tá? Mas não se preocupa que a gente vai colorir isso aí, cara. Então eu venho com areia, o mesmo areia que eu usei no Luffy, eu vou usar aqui no Rob Lucy, só que de uma forma mais leve ainda, tá? Por que eu tô fazendo isso com areia, cara? Porque depois eu venho com amarelo e passo por cima. Assim ele vai ficar com a tonalidade estilo bege, né? Vai ficar bem bacana e bem parecido com a coloração do anime. E foi aqui agora, depois que eu fiz essa parte do peitoral do Rob Lucy,
porque eu lembrei de fazer, né, a partezinha lá embaixo do pé dele, cara. Então, ó, eu volto lá com o marrom claro e o amarelo e faço o preenchimento, e também o braço dele, né, marrom claro como a sombra e o amarelo como preenchimento lá restante, beleza? Então assim vai ficar legal. Agora tem a cicatriz do Hobby Lucy, cara. Para fazer a cicatriz, primeiro eu passo um canela e depois eu passo um rosa claro, tá? Porque assim para mim vai ficar mais massa desse jeito na cicatriz. Agora para a calça do Hobby Lucy vai ser estilo a do Luffy, né? A gente vai fazer primeiro aquela sombra grande da calça, tá? Veja que eu vou definindo o local que eu vou fazer o sombreamento, ou seja, eu vou desenhando onde eu vou fazer na sombra e depois eu faço o preenchimento. Fica super simples fazendo dessa forma, cara. Então eu faço isso na parte completa toda aqui da calça dele, tá? Depois eu venho com o cinza escuro, mesma coisa que a gente trabalhou no Luffy, hein? E aí eu vou fazer aquelas sombras mais fortes, tá? Para deixar mais destacado ainda essa base da calça do Hobby Lucy. E aí lá no final vocês vão ver que eu vou usar um azul também. Como eu falei, tô seguindo a mesma coisa que eu fiz com a calça do Luffy, né? O calção do Luffy, tá? Aqui na parte do Hobby Lucy também, cara. Então vocês vão ver que vai ficar com uma coloração muito bonita, velho. Beleza, agora vamos pegar o lápis de cor preto e fazer todo o destaque restante de preto aqui do personagem. Que aqui agora é, primeiro eu vou trabalhar nessas chamas. O braço dele também vai ser preto, mas o braço eu vou deixar para fazer depois, tá? Porque aqui nas chamas, nessa parte aqui do pelo dele, enfim, tudo que tiver aqui agora de preto pra gente fazer, ele tem tipo um efeito de fogo, como eu falei, né? E esse efeito de fogo, cara, eu vou deixar algumas partes total branca e outras partes eu vou passar o preto bem de leve, como vocês podem acompanhar aí. Inclusive, na hora que eu tava fazendo aqui, eu lembrei que tinha a cauda dele ali, né? A pontinha da cauda dele, justamente por causa dessa chama aqui da cauda. Foi uma parte que eu esqueci, então depois, né, a gente vai fazer. Mas olha só, antes disso, veja só, eu deixo um aspecto todo branco mesmo, e mesmo assim, algumas partes eu escureci, né, eu fiz com preto bem forte, outra parte eu tô deixando bem leve, tá? Você tem que prestar atenção certinho onde eu tô deixando leve e onde eu tô fazendo com força aqui no lápis, beleza? Para você poder fazer aí tranquilo no seu. E como eu falei, a gente vai ajustar essa cauda dele, colocando aqui o marrom claro e o amarelo, já tá legal, cara, já tá bacana demais. Agora voltando aqui para a parte das chamas, eu vou usar agora um violeta, e esse violeta eu vou passar por cima de tudo, cara. Tudo que for preto aqui das chamas dele eu vou passar, tá? Vai ficar bem bacana. Então lembrando que tem nos cotovelos, né? Essa chama que fica passando por baixo do ombro, tá? Aí tem a parte das costas também e na cauda. Veja que por a gente ter deixado o aspecto de preto um pouco mais leve e outro mais forçado, ficou bem variado, né? E ficou bem mais legal essas chamas aqui, velho. Bom, agora que podemos fazer a parte do braço do Hobby Lucy e não vai ser diferente das chamas dele. Eu vou passar o preto, vou deixar um efeito de degradê ali no final do braço, tá? Deixar mais leve também. E aí depois eu venho com o violeta e eu passo por cima de tudo aqui no braço, cara. E olha só como vai ficar bacana demais. Veja só que massa, hein? Bom, o Luffy e o Hobby Lucy já estão prontos. Agora a gente vai fazer o cenário e todo esse efeito de haki aqui nos personagens. Cara, vamos começar com esse haki que a gente desenhou, né? Então vou pegar o preto. Como já tem todo o efeito aqui com o vermelho, eu vou fazer um preenchimento com esse preto. Lembra como a gente fez ali no Hobby Lucy agora, né? Algumas partes eu deixei forte, outras partes eu deixei leve. A mesma coisa a gente vai fazer aqui agora, cara, nesse haki, beleza? Para deixar um efeito muito massa, velho. Então veja só, algumas partes pelo centro eu tô deixando bem leve e outra parte eu tô forçando mais. Aí você consegue enxergar tipo um degradê, né? Que vai passando do preto para um preto mais leve, né? Mais claro, quase cinza, e aí vai variando. Depois com o vermelho escuro eu vou fazer o preenchimento de tudo aqui, cara. Nesse caso aqui eu tô usando vermelho escuro, tá? Para deixar um efeito bem bacana. Você pode usar o vermelho normal, não tem problema. A única diferença aqui agora, cara, é que eu vou avançar um pouco mais esse vermelho. Vou deixar ele esfumado, ele borrado para fora, para parecer que ele tá brilhando mesmo, cara, para parecer o efeito de haki mesmo dos personagens, tá? Então veja só como vai ficar legal o efeito final desse desenho. Tá ficando muito maneiro, né? Já merece seu gostei. E olha, não esquece que
Tudo isso e muito mais eu ensino de forma muito mais detalhada no meu curso de desenho online. Você pode aprender esse estilo de coloração bem avançado lá no meu curso com aulas 100% em tempo real, que vai te ensinar todas as técnicas certinhas, tá? Além de que vai ter aulas de desenho e coloração do básico e avançado, beleza? Eu te aguardo como aluno, o link tá aí na descrição ou no comentário fixado. Vai lá e se torna meu aluno, cara. Tamo junto. Ok, agora vamos para o cenário de fundo. Para fazer o cenário de fundo, eu vou usar essa fita aqui como auxílio. Você pode usar um copo, uma tampa, qualquer coisa para poder fazer essa marcação. Eu vou usar uma cor chamada carmim para fazer essa marcação e com esse mesmo carmim eu vou fazer um efeito aqui nesse círculo, cara. Essa parte aqui para mim é a mais difícil, né? Para quem ainda não tem as técnicas e as manhas de fazer. Por quê? Nas bordas do círculo eu vou fazer forte, mas à medida que eu vou avançando para o centro do círculo, veja que eu vou dando leveza, eu vou gerando um degradê, né? Ó, veja que na borda do círculo está mais forte, mas à medida que vai para o centro ele vai ficando mais leve, e assim tá dando uma impressão de que esse círculo ele tá em 3D. A bola tá com aquele efeito 3D, né? Parece uma bola real mesmo, tá? Então esse é o efeito final que eu quero que vocês consigam fazer aí, certo? Depois que eu faço isso, eu faço alguns raios também com esse carmim para ficar bem estiloso aqui, como se tivesse alguns raios roxos, né? Saindo do centro da mão deles também, do impacto, tá? Porque isso aqui tem a ver com o impacto do soco um do outro e aí vai ficar bem legal nesse estilo. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer o cenário de fundo. Para fazer o cenário de fundo, eu vou pegar uma régua e eu vou fazer uma demarcação passando pelos personagens aqui. Você pode fazer da medida que você quiser, tá? No meu caso, eu vou fazer aqui por essa medida, como se os personagens tivessem um pouco saindo do cenário de fundo, tá? Esse é um estilo de desenho que eu gosto de fazer muito, cara. É um estilo meu mesmo assim que eu gosto demais de fazer nos meus desenhos. Agora vamos começar a coloração do cenário. E eu vou começar com lápis de cor preto. Cara, agora pode dar adeus ao seu lápis de cor preto, tá? Porque a gente vai usar muito. E, velho, essa parte aqui é bem complicadinha, então tem que prestar muita atenção no que eu tô fazendo aí no vídeo. Olha só, nos cantos do quadrado, do retângulo, no caso que eu fiz, eu tô forçando. E à medida que eu estou indo para o centro, eu estou deixando mais leveza, como se fossem estilo nuvens também, nuvens bem negras, né? Nuvens bem escuras. Você vê que você consegue enxergar tipo nuvem mesmo, tá? E assim eu vou variando, eu vou colocando uma nuvem por cima da outra, certo? Veja só pela parte do Luffy, que lá embaixo vai parecer bem como uma nuvem mesmo, cara. Que eu comecei forte, à medida eu fui deixando leve, e aí depois, passando para a segunda nuvem que está atrás, digamos assim, eu comecei forte e fui deixando leve à medida que vai subindo para o centro, tá? Então isso aqui eu vou fazer em todo o redor aqui, o contorno, né? Todo ao redor do desenho, tá? Você vai ver que eu vou continuar fazendo todo esse aspecto aqui. Agora tem um porém, quando eu chegar ali no Rob Lucy, vocês vão ver que na parte que o preto, né? Essa parte da nuvem preta aqui que eu vou encostar na base de cabelo ali do fogo do Rob Lucy, eu deixo claro, eu deixo branco, tá? Justamente para não encostar o preto, para a gente poder fazer um efeito bem legal ali nessas partes, beleza? Então olha só, faz com calma, porque eu demorei muito para fazer isso aqui, então não precisa ter pressa e faz tranquilo aí, cara. Isso aqui precisa ter muita paciência. Se você quer que fique bom mesmo, precisa de muita paciência. Certo, veja que eu não encosto no círculo do centro, né? Então agora nós vamos começar com a segunda etapa de coloração aqui dessas nuvens. Eu vou pegar o vermelho, tá? Nesse caso aqui eu estou usando agora o vermelho normal. E aí eu vou fazer uma coloração que vou passar por cima aqui do preto, dessa parte preta toda aqui nessa base de baixo. E aí eu vou me aproximando da parte do círculo no meio. Mas mesmo assim eu não encosto no círculo do centro, tá? Essa parte tem que prestar muita atenção, porque o efeito só vai ficar bonito se você fizer mais ou menos dessa forma que eu tô fazendo. Então tudo que eu deixei claro, o vermelho vai cobrir e vai ficar avermelhado, tá? Então ele tá se transformando num vermelho, certo? Então veja só.
Agora eu venho com um laranja e agora sim, cara, esse laranja eu vou me aproximar um pouco mais desse círculo e mesmo assim eu não vou encostar 100% no círculo. Uma parte ou outra vai encostar, né? É como se esse círculo ainda estivesse criando um feixe de luz que estivesse um pouco branco e aí a gente não precisava, né, encostar totalmente esse laranja nele. O laranja eu vou misturar um pouquinho com o vermelho aqui nessa base de cima também e vai ficar com esse aspecto aí que vocês conseguem ver no vídeo. Agora vamos para a parte de cima. A parte de cima vai ser diferente, cara. Eu vou usar um violeta primeiro, né? Vai ser tipo, o violeta vai ser como se fosse o primeiro vermelho que a gente usou ali, tá? Então o violeta eu vou fazer toda essa partezinha aqui, ó, que tem de preto, eu vou passar por cima e vou avançar um pouco, né? Me aproximar um pouco da parte do círculo, mas sem encostar no círculo. Lembra que o vermelho eu não encostei no círculo, eu só encostei o laranja, né? Com o violeta a mesma coisa, cara. Depois eu vou pegar um carmim e agora sim, cara, a gente vai misturar esse carmim com violeta. Em algumas partes agora você pode encostar no círculo, né? E outras não, cara, deixa com aquele feixe de luz saindo do círculo, tá? Justamente para deixar esse efeito luminoso muito bonito. E vai ficar tipo um fundo dark, né, cara? Um fundo escuro, como se o impacto deles, né, tivesse escurecido todo o cenário, né? E tivesse formado essa aura que tá aí ao redor dos personagens. E assim vai ficar com um efeito muito e super bacana no desenho. Bom, e para finalizar de vez agora eu só vou fechar o retângulo aqui, né, com um marcador roxo que eu tenho. Isso aqui não precisa se não quiser, tá? Você pode fazer de preto também. Eu no caso vou fazer roxo, ele nem vai aparecer tanto. E aí tá o nosso desenho totalmente concluído, cara. Agora só falta a assinatura e pronto. Mano, esse aqui com certeza, sem dúvidas, foi um dos melhores desenhos em questão de fundo também que eu trago aqui para vocês no canal. Então, mano, deixa muito like e não esquece, me dá uma chance, se inscreve lá no meu curso que eu tenho certeza que você vai gostar demais de aprender comigo, cara. Aprender minhas técnicas mesmo, tá? Você vai ver que você vai evoluir demais, assim como meus mais de 1.200 alunos estão evoluindo. Valeu, um abraço e até a próxima.